Hello everyone! Eu sou a Paty Gonçalves e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês um pouquinho sobre datas, anos e preposições com datas, aquelas preposições que as pessoas odeiam e morrem de medo. Vamos começar pelos anos. Os anos têm algumas regrinhas. Em geral, para eu ler um ano, eu leio a primeira dezena e a segunda dezena. Por exemplo, ano 1990, eu divido e leio 19, depois eu leio 90. Então, 1990, 1990, 1990. Até aí tudo bem? Essa é a regra geral. Aí eu tenho algumas exceções. Por exemplo, se o ano termina em 00, eu falo 100. Como que funciona? Ano 1900. Eu leio 1900, como se eu estivesse lendo 19 centenas. Outra regrinha, nos anos 2000, quando eu tenho de 2000 até 2009, eu leio 2000, 2001, 2002, então vamos lá. 2000, 2001, 2002, 2003 e assim sucessivamente até o 2009. Quando vira 2010, volta a ler da forma habitual, que é dezena por dezena. Então, 2010, 2010. Quando eu tenho, fora nos anos 2000 que tem essa regra doida, quando eu tenho algum ano que seja 01, 02, 03, tipo 1905, eu vou ler o 19. E o 05 eu vou ler o 5. Então, esse 0, ao invés de falar 05 ou só 5, eu vou ler o 5. Então, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 e vai assim até o 9. Tudo bem para ano? Agora vamos para as datas, que são um pouquinho mais complicadas. Antes de ver as datas, vamos ver os meses. Então, quais são os meses do ano? A gente tem January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Tudo bem com os meses? Vamos para as datas agora. Como que funciona a data em inglês? Eu não falo dia 5 de outubro, eu falo o 5º dia de outubro. Então, para isso, eu preciso saber os números ordinais do 1º ao 31. Como que funcionam esses números? Os três primeiros, primeiro, segundo e terceiro, são os mais diferentes. Que eu tenho, o primeiro é first, segundo, second, terceiro, third. Passou isso, todos os próximos eu só acrescento TH ao fim do número. Então vamos lá, eu tenho 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Até aí tudo bem? Vamos seguir então do 11 ao 19. Eu tenho 11th, 12th, tomando bastante cuidado no 12th, porque eu tenho dois sons totalmente diferentes do português. Eu não leio 12, ao invés do V eu leio F. Então é 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sobreviveram até aí? É só até aí que vocês precisam sobreviver, porque passou daí, é tudo assim. 21, eu leio 20 e primeiro, eu não leio 21º igual no português. Então, por exemplo, 21 fica 21st, 22nd e assim sucessivamente até o 100. Só quem importa, só quem vai pro ordinal é o último número. Então, eu sei que a dezena do 20 é 20 e a dezena do 30 é 30. Então, 30 é o dia 30. 31st é o dia 31. Deu para acompanhar? Aí, como que eu escrevo isso?
Se eu não quiser escrever por extenso o número ordinal, o que eu faço é o seguinte, eu escrevo o número normal em cardinal, então tipo, escrevo desenho e coloco sobrescrito, né, em ciminha, assim, do lado do número, as duas últimas letras da palavra. Então, por exemplo, first, as letrinhas que vão em cima ali é ST, second, ND, third, RD, e do fourth em diante, quem vai é o TH. Então, 4 com THzinho em cima significa fourth. Treinaram bastante? Treinem bastante esses números ordinais, porque aí falar data fica uma coisa mais fácil. Para eu falar data, como que eu faço? Eu falo on the, o número ordinal, of, um mês, of, o ano. Então, por exemplo, minha data de nascimento, on the 3rd of August of 1987. Eu li o ano 1987. Entenderam como funciona? Então é assim que eu falo data e essas são as preposições que eu falo para dizer no dia tal coisa aconteceu. Aí eu tenho as preposições de tempo, que são as que causam o terror da humanidade, porque elas são as mesmas preposições de lugar, só que o significado não tem nada a ver quando eu uso de lugar e quando eu uso de tempo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quais são as regras básicas para usar preposição em inglês para datas relacionada ao tempo, para tudo relacionado ao tempo? Eu tenho in eu uso para períodos do dia. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Aí eu tenho uma exceção. A exceção vem com at. Qual que é a exceção? At night. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. At night eu só uso para tarde da noite ou para próximo da hora de dormir, ok? Em geral, in the evening. Aí eu tenho in também para ano. Então, in 1987. Se eu quero dizer que em 1987 alguma coisa aconteceu, eu uso in. E também para as estações do ano. Então, in the summer, in the winter, in the spring, in the autumn, ok? Depois eu tenho as preposições para dia. Então, tudo que for relacionado a dia, eu uso on. Então, se for uma data, como a gente já usou, eu uso on e a data. Eu uso on para os dias da semana. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Eu uso on. On Saturday, on Sunday. E se eu for falar no sábado de manhã? Ganha quem vem primeiro. Quem vem primeiro é o sábado. Então eu uso on. On Saturday morning. Deu para entender? Aí eu também uso on para a palavra weekdays. Weekdays são dias da semana. Então eu falo on weekdays. E eu tenho a minha exceçãozinha, senão não seria o inglês, não teria graça, que é final de semana. Final de semana é at the weekend. Tem que ter o the no meio e tem que ter o at. Então, final de semana, at the weekend. Tudo bem até aí? E aí eu tenho o at. Eu uso para hora. A gente vai ter um videozinho sobre hora, eu não vou nem entrar nesse assunto nesse momento, mas eu uso at para hora. Então, se eu quiser dizer são tantas horas, se eu quiser dizer tal coisa vai acontecer tal hora, eu uso at e o horário. Então, ficou claro? On para tudo relacionado a dia, at para hora e para as minhas duas exceçõezinhas, at the weekend e at night, e in para o resto. Então, in para anos, períodos do dia e in para estações do ano. Se ficarem com alguma dúvida, me perguntem, treinem bastante falar data e eu espero ter ajudado bastante vocês com essa dúvida cruel das preposições de tempo. Bye, bye!